Ei, você já parou para pensar em como o nosso cérebro é um negócio complexo na hora que está sendo criativo e a gente nem se dá conta disso ou das coisas que estão acontecendo aqui dentro enquanto a gente gera novas ideias? E aí, gente criativa, tudo bem contigo? Eu tô muito bem e estamos com mais um vídeo novo no nosso canal para falar sobre criatividade e assuntos afins e te ajudar a desbloquear ou melhorar ainda mais o seu potencial criativo. E no vídeo de hoje a gente vai comentar, vamos conversar um pouquinho sobre três coisas que acontecem no nosso cérebro que a gente faz enquanto estamos sendo criativos, enquanto estamos gerando alguma ideia criativa e que muitas vezes a gente nem se dá conta de que esses processos acontecem e que a gente pode usar eles de uma forma mais consciente para muitas vezes chegar num resultado diferente, encontrar um caminho mais criativo para resolver algum problema ou encontrar uma solução para alguma coisa, uma situação complexa que está muito difícil de encontrar solução. Enfim, você encontrar um caminho criativo, uma ideia, uma luz criativa no meio do caos que muitas vezes se instala na nossa vida e que a gente precisa resolver de alguma forma. E as respostas padrões, as respostas que a gente costuma sempre usar, não estão servindo. Então, o que resta é a necessidade de você encontrar uma resposta mais criativa. E essas são as três coisas que o nosso cérebro faz e que muitas vezes a gente está inconscientemente fazendo porque nós não prestamos atenção justamente pelo fato de não saber que isso está acontecendo, que é um processo, um padrão que dentro da criatividade acontece, que é você entortar coisas, quebrar coisas e mesclar coisas. E agora eu quero falar sobre cada um deles separado para entender o que quer dizer você entortar alguma coisa, você quebrar alguma coisa ou você mesclar alguma coisa no seu cérebro. E por coisa, entenda entortar alguma ideia, alguma imagem, algum conceito, algum conhecimento, qualquer coisa que venha até você e que você possa usar isso como material para gerar uma ideia nova, uma ideia criativa, realizando esses três processos. Então, vamos lá entender um pouquinho mais sobre o que acontece em cada uma dessas situações? Então, o ato de você entortar alguma coisa no sentido criativo é você remodelar alguma coisa que você usou como base. Então, por exemplo, você pega um objeto e você vai mudar o material, vai mudar o formato, vai mudar o tamanho, vai mudar a cor, você vai distorcer aquele objeto, aquela ideia, aquela coisa que você pegou como base e vai testar ela de outras formas. Você vai mudar aquela base entortando ela de diferentes jeitos. Então ali você vai testar todas as possibilidades que o teu cérebro te proporciona para entortar aquela coisa que você escolheu. Então, no livro Como o Cérebro Cria, os autores falam, sobre esses três processos e eles trazem, na questão do entortar, eles trazem um exemplo de um artista japonês que o nome dele eu vou pegar na minha colinha aqui porque eu não consegui decorar, é o Katsushika Hokusai, que ele faz várias pinturas da mesma cena. Então ele pega uma imagem do Monte Fuji, então ele tem a visão do Monte Fuji, porque, obviamente ele morava no Japão. Então ele pega essa imagem em específico e ele cria várias xilogravuras dessa mesma imagem. Então ele usa esse cenário como base e entorta, em cada xilogravura que ele produz, ele entorta essa imagem de uma forma diferente. Então ele vai usar materiais diferentes, ele vai pintar com cores diferentes, ele vai trazer um foco diferente, talvez muitas vezes um sentimento diferente para aquela imagem, que se você for vendo os exemplos de cada pintura, da mesma imagem que ele fez, nenhuma é igual à outra, apesar de serem todas as imagens vindas de uma mesma imagem mãe, digamos assim. Então ele usa aquela imagem como base, mas ele vai entortando essa imagem, ou seja, ele vai usando e criando a partir das possibilidades que o cérebro dele vai sugerindo. Então, por que você não usa apenas tons quentes? Por que você agora não faz apenas com tons frios? Por que agora você não faz uma pintura usando aquarela? Agora, por que você não faz usando tinta nanquim? Então, vai testando as possibilidades e vai entortando aquela imagem dentro desse teste, no meio dessa experimentação.
E esse processo de você entortar, ele geralmente vem com o pensamento: e se eu fizer isso? E se eu fizer assim? E se? É sempre essa base de pensamento que traz as possibilidades, que você vai testando e vai vendo como que vai se comportando os materiais e as formas que você vai conseguindo entortar essa imagem. Outro exemplo que ele traz é a pintura do Monet, de uma igreja, que ele faz a mesma coisa, de pegar a mesma igreja do mesmo ângulo e pintar aquela mesma imagem usando tons de tintas diferentes, temperaturas, a luz de um lado, a sombra do outro, criando uma atmosfera diferente. Então, esse é o processo de entortar que o nosso cérebro faz enquanto está gerando ideias criativas, enquanto está sendo criativo. E o processo, o ato de quebrar, como a própria palavra diz, é você fragmentar alguma coisa em vários pedaços, é você dividir essa coisa em vários pedaços. Então, a fragmentação, você, por exemplo, quebra alguma ideia, algum conhecimento, alguma imagem, alguma coisa que você quer usar, e a partir dessa coisa fragmentada, você ou remodela elas de uma forma diferente, juntando pedaços de uma forma não convencional, por isso criativa, ou você, a partir de cada pedaço, a partir de cada fragmento, você constrói algo novo. E essa questão da fragmentação, de você quebrar uma coisa em vários pedaços, é muito comum a gente fazer isso, por exemplo, quando está tentando aprender alguma coisa que você divide por matérias, você divide o assunto por temas e você vai analisando cada tema, ou muito comum também para você resolver algum problema. Então, quando a gente quer resolver algum problema, o primeiro passo é você entender o problema. E para entender o problema, muitas vezes você precisa fragmentar ele, ou seja, dividir ele em vários pedaços para que você consiga entender cada parte e como que uma parte se relaciona com a outra e de que forma você pode usar esses fragmentos para te ajudar a encontrar uma solução. Então, dentro desse processo de você fragmentar um problema, você primeiro fragmenta ele, né? Você divide para daí entender as suas partes. Para entendendo as partes, você entende o todo. E a partir dessa compreensão que você tem ali, você consegue partir para a busca das soluções que podem ser possíveis naquele momento. Então, o quebrar é isso, é você dividir, é você fragmentar aquela coisa para que você consiga, a partir desses fragmentos, criar algo novo, ou a partir da fragmentação você remodelar aquilo de uma forma diferente, de uma forma que você não seja o normal, o convencional, e por isso seja uma forma mais criativa de recriar aquilo. Então, nesse mesmo livro, os autores vão apresentar a pintura de Guernica, do Picasso, em que ele, no período do cubismo, né, ele vai trazer essa pintura toda fragmentada. Você não vê corpos inteiros, né? Você não vê como, por exemplo, são as pinturas renascentistas, que você tem toda uma proporção ali, você consegue entender aquela imagem na sua totalidade. Essa pintura do Picasso em específico, ele vai tratar sobre os horrores da guerra. Então, ele traz esse conceito, essa ideia de como a guerra fragmenta as pessoas, tanto no sentido físico, quanto no sentido psicológico e emocional. Então, existe uma carga muito profunda ali, e ele, nessa fragmentação que ele faz da imagem, ele vai colocar um pedaço assim de um braço, pedaço, uma cabeça, você não entende o corpo na sua totalidade, mas os fragmentos estão ali realocados e você consegue entender aquele contexto. E ele consegue exprimir essa ideia, ele consegue colocar para fora essa ideia do horror da guerra, né, do que acontece dentro de uma guerra, de uma forma fragmentada, mas que você consegue entender essa totalidade. Então é um exemplo que eu achei bem interessante para essa questão do quebrar, né, você dividir em partes para entender a totalidade, porque muitas vezes você vê o todo, a imagem completa, né, a ideia completa, é um pouco complicado você compreender na completude, mas a partir do momento que você fragmenta, se torna mais fácil você compreender as partes e então ir juntando ou encaixando de uma forma que você, no seu processo, né, no seu jeito de aprender, no seu jeito de ser, no seu jeito de criar, você consiga entender e construa ali uma linha que faça sentido
pro seu pensamento, né, na sua lógica. E outro exemplo bem né, claro que a gente pode perceber, e é uma coisa que a gente faz cotidianamente, é, por exemplo, abreviar palavras. Então, quantas vezes você já não abreviou o você para VC, para você encurtar o texto e ser mais objetivo, né? Não só essa palavra, mas outras palavras, né? Obrigado, coisas assim, que o teu cérebro mesmo, automaticamente, ele encurta o caminho ali para que você consiga atingir o seu objetivo, né? Enviar a mensagem. Ou seja, você fragmenta aquela palavra, mas do mesmo jeito ela é entendida pela pessoa que está do outro lado. Então esse é um exemplo cotidiano, rotineiro, de como o nosso cérebro às vezes fragmenta as coisas sem que a gente perceba ou sem que a gente tenha consciência de que ele está fazendo isso. Mas ele faz. E quando você entende isso, quando você toma conhecimento, você consegue usar isso a seu favor no momento de ser criativo, naquele momento crucial em que você muitas vezes vai precisar fragmentar as coisas para entender elas ou então para conectar elas de uma forma diferente e aí achar uma ideia criativa. E o último ato que o nosso cérebro faz, né, é essa coisa do mesclar. E é uma das coisas assim meio bizarra que o nosso cérebro consegue fazer, e isso está muito relacionado também com a nossa imaginação. Então, você já viu provavelmente imagens, por exemplo, de sereias, a esfinge, sátiro, qual outro exemplo? O Pégaso. São exemplos de mesclagem, que é você unir coisas que são totalmente diferentes e que naturalmente não seriam unidas, você colocar as duas coisas, 2, 3 ou 4 coisas juntas e criar uma coisa nova. E esse é o princípio do pensamento criativo. Você unir coisas que naturalmente não seriam unidas, não fariam sentido juntas. Mas você criar um sentido, um significado, uma ideia a partir dessas duas coisas que, na teoria, não fariam sentido estar juntas. Então, o mesclar é você juntar essas coisas. E a gente faz isso o tempo todo com o conhecimento. Da mesma forma que você fragmenta o conhecimento para um conteúdo, um assunto, para entender, você mescla com outras coisas que você já viu. Você está combinando com coisas que você leu num livro que você nem fazia sentido que aquela coisa combinava com aquela outra coisa. Só que na sua cabeça ele combina, na sua experiência ele faz sentido estar junto. E você vai mesclando essas coisas e você vai construindo coisas novas. E aí vão surgindo as ideias criativas. Porque eu acho que talvez o ato de mesclar é o que a gente mais consegue ter consciência, mais consegue ver dentro do processo criativo, né, dentro da ação criativa, do que os outros dois processos. Mas não quer dizer que eles não estejam acontecendo. Então, o mesclar é justamente você fundir velhos conceitos de uma forma nova. Você fundir imagens que já existem, ideias que já existem, coisas que já existem de uma forma diferente, de uma forma que ninguém ainda conseguiu mesclar. E a questão de você entortar e quebrar, muitas vezes pode acontecer antes de você mesclar as coisas, junto quando você está mesclando as coisas, ou então um processo que acontece depois. Isso não quer dizer que tem que ser exatamente essa sequência. Você pode fazer um atrás do outro, ou tudo junto, e muitas vezes a gente não tem nem noção de quão rápido o nosso cérebro faz esse tipo de coisa e você chega num resultado assim, num piscar de olhos. E você nem se dá conta de que teu cérebro fez todo esse trabalho complexo que muitas vezes você não tem nem conhecimento para chegar naquela ideia criativa que veio ali na sua cabeça naquela hora que você mais precisava. Então, por exemplo, né, um exemplo de... Além de pensar nessas imagens, né, que a gente tem de seres, criaturas místicas, que é metade humano, metade animal, um exemplo de mescla que o nosso cérebro faz, quase que normal, né, para pessoas que são, por exemplo, bilíngues, ou isso mais naturalmente acontece com crianças bilíngues ou poliglotas, que elas mesclam uma língua na outra naturalmente. Então, existe todo um processo do aprendizado da língua que vai se estruturar, né, na matriz do lado esquerdo do cérebro e tudo mais. Eu já falei sobre isso num dos vídeos no canal, quando eu falo sobre a questão de você aprender uma língua nova, o quanto isso te ajuda na criatividade. Se você tiver interesse de assistir depois, eu vou deixar aqui nos cards. Então, a questão da mescla é muito comum, é muito cotidiano para o cérebro, por exemplo, meu Deus do céu, tô me embolando aqui.
é muito comum para o cérebro de crianças bilíngues, porque elas misturam duas línguas diferentes com muita facilidade. O cérebro delas está acostumado a fazer isso. Então elas começam a falar a frase no português e delas já emendam uma palavra em inglês, por exemplo, e aí elas terminam com o português de novo, e isso é natural. É uma coisa que o nosso cérebro faz, só que precisa ser treinado. São coisas que precisamos treinar, precisamos usar os novos caminhos neurais para que você fique mais expert nessa ação, que o teu cérebro ele consiga automatizar esses atos para que você não tenha que forçar isso a acontecer sempre. E é claro que se você leva isso de uma forma consciente, né, você tem consciência desses atos, desses processos, e aí você usa eles a seu favor, você consegue ter resultados melhores, resultados mais criativos e mais satisfatórios também. E é isso aí, pessoal. Esses são os 3 processos, né? Os 3 atos, digamos assim, que acontecem no nosso cérebro de você entortar, quebrar e mesclar as coisas. E como eu disse, às vezes pode tá acontecendo ali de forma simultânea, às vezes não. Às vezes você primeiro entorta as coisas para depois você fragmentar elas, para depois você mesclar elas com outra coisa. E isso vai depender do processo de cada um, da consciência de cada um e de como você se comporta no seu processo criativo. Mas esses 3 atos, eles vão estar presentes em qualquer ação criativa, em qualquer processo que você esteja experimentando, vivenciando para gerar uma ideia criativa ou para desenvolver alguma ideia criativa, uma solução, alguma coisa que você esteja usando a sua criatividade. E como eu disse, quanto mais consciente você estiver sobre isso, mais você vai poder usar isso a seu favor. Então, se você precisa encontrar uma solução criativa, você precisa gerar uma ideia criativa para algum projeto, alguma coisa que você quer desenvolver para o seu trabalho, você pega lá, por exemplo, o problema que você tem que resolver, você fragmenta esse problema, você compreende as partes, e aí você começa a partir disso tentar entortar as coisas que você pode usar como modelo, porque a gente não cria nada a partir do nada. E eu já falei sobre isso aqui no canal também. Você sempre vai criar alguma coisa, vai gerar alguma ideia criativa, vai desenvolver algo criativamente a partir de outra coisa que já existe. E você vai fazer essa mescla. E esse processo que o cérebro faz, ele não tem como ele fazer sem que exista algo antes disso. Então, toda ideia criativa vai partir de algum ponto, de alguma coisa que já existe. Como você vai usar isso como modelo, como base, como algo que você se apoia para então criar algo novo. Então, não é errado, como por exemplo Austin Kleon fala no livro Derrube como um artista, não é errado você pegar ideias de outras pessoas, mas não é errado no sentido de você se inspirar naquelas ideias, usar como uma base, como algo que te impulsiona a gerar uma ideia criativa que seja sua, que seja originalmente sua, né? A partir da sua essência, da sua experiência, das suas próprias conexões. Agora, é errado quando você pega e copia a ideia do coleguinha. Isso não é legal, criativamente falando. Então, o que é legal e que tem que ter essa prática e precisa existir dentro da área da criatividade é você ter bases. Você ter coisas que te inspirem, coisas nas quais você pode se apoiar e a partir disso você pode entortar, quebrar e mesclar e gerar então as suas próprias ideias. Então, tenha isso em mente e toda vez que você precisar gerar alguma ideia criativa, faça uma pesquisa, tente entender, busque por uma base, por alguma coisa que possa te inspirar, por uma coisa de um ponto do qual você pode partir para gerar a sua própria ideia e fazer todos esses processos, talvez de uma forma mais consciente a partir de agora, e que você consiga gerar melhores resultados, resultados mais satisfatórios, que tragam algum tipo de valor e que te beneficiem, né? Gerem alguma transformação nesse mundo, porque a gente precisa de ideias criativas, transformadoras e que tornem o mundo um lugar melhor do que já é. Não que ele seja ruim, né? Mas se a gente tornar ele cada vez melhor, melhor será. E por hoje é isso, pessoal. Esse era o assunto que eu queria abordar nesse vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te servido para alguma coisa, que agora você entenda que existem esses processos que acontecem na nossa mente, né? No nosso cérebro, e que é muito normal
e que, como eu disse, é bom quando você se torna consciente dessas coisas e aí você consegue usar essas ferramentas, essas coisas a teu favor e melhorar ainda mais o teu potencial criativo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o seu likezinho, deixa um comentário sobre alguma coisa que você achou interessante, alguma crítica, sei lá, qualquer coisa, deixa aqui nos comentários se você se sentir à vontade, se isso tocar o seu coração. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.